agora falar sobre um governador alvo de investigação e agora poderá ser afastado. O governador do Acre, nossa manchete neste momento é essa: PGR pede o afastamento do governador do Acre, Gladson Camelli, por corrupção. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, por 5 crimes, incluindo organização criminosa e corrupção. O órgão pede que Camelli seja afastado até o fim das investigações. Ele foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Os crimes teriam causado prejuízo de quase 12 milhões de reais aos cofres públicos. 12 milhões de reais aos cofres públicos. Além do governador, também foram denunciados a esposa e 2 irmãos dele. Ao todo, 13 pessoas, entre servidores, empresários e pessoas que teriam atuado como laranjas. O UOL tenta o contato com Gladson Camelli. Quando houver resposta, a gente traz aqui informações na nossa página. Esses crimes teriam acontecido desde 2019, segundo a denúncia. O governador teria recebido propina para contratar certas empresas de construção, algumas delas que têm o irmão dele, Gladson, como sócio. A gente já falou sobre o caso dele aqui, né, Josias? Quando essa notícia, quando essa denúncia apareceu, mas agora a atuação da PGR. A importância aí da PGR em denunciar o governador por 5 crimes e pedir o afastamento. Você acha que ele tem que ser afastado do cargo? Todos os indícios apontam para isso, Fabiola. Essa família Camelli é uma família tradicional na política do Acre e ocupa posições de destaque sempre de ponta cabeça, sempre está no noticiário, pendurado nas manchetes, de cabeça para baixo. Esse personagem, esse governador, o pai dele é político, o irmão também é político, o irmão já foi governador do Acre também, e o governador está sendo investigado. Você vê, os crimes, segundo a Procuradoria-Geral da República, começaram a ser praticados em 2019. A investigação, os rapazes da Polícia Federal chegaram em 2021. Foi nesse ano de 2021 que foi deflagrada uma operação chamada de Ptolomeu, que esquadrinhou os problemas dessa família Camelli e do governador, o Gladson. E essa investigação mostra que nós estávamos falando há pouco com a repórter sua xará, Fabiola, sobre o crime organizado Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, lá na região amazônica, né? Essa investigação mostrou que o crime organizado pode estar também nos palácios. E a investigação dura há muito tempo, e quando faz o pedido de afastamento do governador, a Procuradoria sinaliza que reuniu elementos que desaconselham a permanência do governador no poder. Então, seria recomendável que o Superior Tribunal de Justiça, onde esse processo tramita, analisasse com muita atenção esse processo, porque, de fato, por vezes o processo demora muito e, no curso da investigação, se verifica que seria recomendado afastar aquele grupo, afastar o líder de determinado grupo do poder, para que a delinquência não prossiga. Se a Procuradoria faz o pedido, é porque encontra riscos de novos desvios. Então, seria de todo recomendável, Fabíola, que o tribunal se debruçasse com muita atenção sobre esse pedido, porque estamos falando de desvios até aqui, pelo que já foi esquadrinhado, afora o que não foi detectado, de 12 milhões de reais. Não é dinheiro de troco. E o estado do Acre é um estado que passa por privações, a sua população passa por privações que não ornam com esse tipo de comportamento de gestores públicos. O roubo é inadmissível em qualquer hipótese. Quando se rouba de uma sociedade que passa por privações, como a sociedade do Acre, que é um estado pobre da Federação Brasileira, aí a pressa na resolução do problema é ainda maior.
Então, diria que seria muito recomendável que o STJ analisasse com bastante atenção esse pedido da Procuradoria. A decisão cabe à ministra Nancy Andrighi, que fala, Josias? Andrighi, ela é a Andrighi. relatora desse processo. Ela é a relatora. O afastamento, né, Sakamoto, o afastamento de um governador é uma decisão muito difícil, né? E porque ele foi eleito e tudo mais. Mas um caso como esse, porque o que está aí no jogo da investigação e da denúncia, na verdade, da denúncia, é de que seriam pelo menos uns 8 contratos que teriam sido firmados nesses últimos tempos pelo governo com essas fraudes, provocando um prejuízo no Estado de 150 milhões de reais. Nesse caso, você acha que o caminho é realmente para um afastamento? O afastamento é importante, Fabiola, exatamente para evitar que provas sejam destruídas, que funcionários públicos sejam pressionados, que testemunhas sejam assediadas, e que garanta-se um curso de investigação mais limpo possível, uma vez que está se discutindo a gestão do governador sobre a máquina pública e ele está montado sobre a máquina pública. Né? E aí, ou seja, a melhor coisa seria exatamente diante dessa quantidade de evidências, a justiça determinar o afastamento temporário do governador para que ele pudesse, inclusive, se defender de uma forma mais correta, né? Provando que não tem nada a temer, que não vai fazer pressão e garantindo que se tudo se resolvesse, né? Se nada fosse, depois ele provasse que todas essas evidências não corroboram a culpa dele, que ele voltasse, né? Agora, é interessante que o Gladson, né, o governador, ele é bolsonarista, né? Ele era um bolsonarista roxo, né? Na época inclusive até o ano passado, na hora da virada do ano, aí ele fez acenos ao governo Lula, até porque governadores precisam ter uma boa interlocução com o governo federal, então ele fez, né, foi fazer interlocução, ele entregou uma cesta de produtos acreanos, né, para o Lula, né, mas o Gladson, ele é bolsonarista, então seria até interessante ver o ex-presidente Jair Bolsonaro e ver o bolsonarismo no Congresso Nacional, que bate no peito e diz que não há nenhum caso de corrupção envolvendo bolsonaristas, né, explicasse, né, qual que é a situação, por quê, né, viesse a público para defender o Cameli e defender e falar que tudo isso não é verdade e questionar e rebater as provas, né? Mas o caso do Cameli provando-se que esses fatos realmente procedem, né? É mais um prego no caixão do discurso do bolsonarismo de que eles pairam acima da corrupção. Fabiola, fala. Se me permite uma observação, você tem toda a razão quando menciona o fato de que é preciso observar com atenção esse caso, porque um governador foi eleito, né? E você está, na prática, o afastamento implicaria a cassação do voto do eleitorado, ainda que temporariamente, né? Mas não é inusual, já aconteceu, né? Num caso mais recente, de 2020, o próprio STJ afastou o Wilson Witzel do cargo de governador por 180 dias. Ele não voltou. Depois a Assembleia providenciou lá o impeachment dele, né? Foi uma decisão tomada na época pelo ministro Benedito Gonçalves, esse mesmo que, como corregedor do TSE, relatou aquele processo, ou os 2 processos que resultaram na declaração da inelegibilidade do Bolsonaro. Ele hoje já não está no TSE, voltou a atuar exclusivamente no STJ, mas foi dele essa decisão que afastou o Wilson Witzel por 180 dias, proibiu, inclusive na época, o Witzel de usar as dependências do governo do Estado, a casa funcional, e foi uma decisão draconiana, mas acabou resultando no afastamento administrativo no primeiro momento e depois político por decisão da Assembleia no Rio de Janeiro. Então, é preciso que o Judiciário, quando há elementos para isso, evidentemente, como dissemos, não é uma decisão trivial, banal, retirar do poder alguém que foi eleito, mas também não se pode contemporizar com alguém que está abusando desse poder, desviando verbas públicas.
Se as provas reunidas são eloquentes, o afastamento é imperativo.